Santa Catarina de Sena também fala a respeito do grande castigo, da grande tribulação, como ela chama, e do grande triunfo da igreja que viria depois. Ela e outra mística francesa que nós veremos hoje sobre esses acontecimentos anunciados para a nossa época. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Muito bem-vindos àqueles que estão chegando pela primeira vez. Um grande abraço para quem nos acompanha sempre neste canal que é feito para nós conhecermos esse mundo maravilhoso dos santos anjos, as coisas relacionadas a eles, por exemplo, como essas profecias, para saber como atrair a sua ação, preparar-se para esses acontecimentos e afugentar a influência do demônio no nosso dia a dia. Porque quando a gente fala do grande castigo, essas profecias todas, que estão tanto em profecias particulares como na Sagrada Escritura, por exemplo, Apocalipse, e mesmo algumas menções no Evangelho, quando a gente fala sobre isso, não é que Deus, Nosso Senhor, ele é um carrasco que vai castigar porque ele deu na cabeça e vai, não, vou castigar. Não, Deus, Nosso Senhor, ele para tudo, ele faz tudo com conta, peso e medida. E, portanto, ele conta também com o nosso livre-arbítrio. Se nós agora nos prepararmos mais, nós receberemos graças especiais para sermos salvos dessas calamidades, dessas tribulações. Ou, se alguma coisa for necessário nós passarmos, que nós passemos com mérito para nós, que aumente a nossa glória no céu, que aumente a edificação dos nossos semelhantes, ou seja, para que nós saiamos triunfantes de todas as tribulações. E por isso é preciso ter uma grande devoção, união com os santos anjos. E por falar com união com os santos anjos, duas rápidas notícias. A primeira, que você pode pedir o seu adesivo de São Miguel Arcanjo. Eu tenho recebido vários relatos de graças recebidas através do uso desse adesivo, não por causa do papel ou do plástico, evidentemente, mas por causa da proteção de São Miguel Arcanjo, da lembrança que as pessoas têm de recorrer a ele, seja no carro, seja na cozinha, seja na porta de casa. Eu tenho recebido vários relatos de graça, porque é um adesivo, inclusive já está bento por um sacerdote, ele nos lembra da presença de São Miguel. Você pode pedir o adesivo, uma campanha feita pelos nossos voluntários, através desse telefone que está na tela, 11 40 40 13 64, de 6 da tarde até as 10 da noite. E a segunda rápida, mas importantíssima notícia, você pode colocar as suas intenções para a missa da próxima semana, já aqui no link na descrição do vídeo. Quando você clica no link, você vai ser encaminhado no celular diretamente para o WhatsApp, e ali basta colocar, por exemplo, as iniciais dos seus entes queridos, vivos ou falecidos, alguma intenção específica, que ela será colocada para a missa da semana que vem já. Então, eu vou direto para o nosso assunto. O telefone para você pedir o seu adesivo também está na descrição do vídeo. Bom, Santa Catarina de Sena, ela é do século XIV. Alguém vai dizer, não, mas ela já nessa época anunciou coisas para a nossa época. Eu digo sim, sabe por quê? Por uma razão muito profunda. É que ela viveu justamente no iniciozinho da grande decadência da civilização ocidental e cristã. Ela viveu a crise dos papas, da perseguição, a crise que houve ali na Santa Igreja, e que ela forçou os papas, ela teve ali uma vontade férrea e uma virtude enorme para reconduzir os papas de Avignon que voltassem para Roma, no meio de toda aquela crise. Mas enfim, isso não vem ao caso agora os detalhes. O fato é que ela estava vivendo justamente o início da miséria que a gente vive hoje. A miséria moral que a gente vive hoje começou lentamente ali justamente quando ela viveu. E todo o processo de decadência, por onde a Europa em especial deixou de ser um continente cristão na época dela, para ser um continente neopagão em nossa época, e com consequência para todas as Américas, em grande medida também para a Ásia e para a África, porque a partir dali da Europa, que estava saindo o mais pujante espírito cristão, na civilização cristã, foi também a partir desse processo revolucionário da Europa que o espírito revolucionário se espalhou por todo o mundo, basicamente. Então faz todo sentido que já a Santa Catarina de Sena, Nosso Senhor tenha revelado os castigos que aguardavam o mundo por causa dessa peste revolucionária, e ao mesmo tempo
por causa das almas que foram fiéis durante todo esse tempo, como Nosso Senhor já estava preparando a sua revanche, por assim dizer. O seu grande triunfo, que depois anunciado solenemente por Nossa Senhora em Fátima. Então hoje nós vamos ver esse trechinho que ela fala, Santa Catarina de Siena fala o que virá depois do grande castigo, que ela chama o período das grandes tribulações, e também uma outra mística, 4 séculos depois, que fala da mesma coisa, que é uma mística muito conhecida, eu vou dar a bibliografia aqui daqui a pouco, a Sœur de la Nativité, uma mística francesa muito conhecida. Então, Santa Catarina de Siena, eu estou tirando desse livro aqui, a Malédiction et Bénédiction. É um livro que tem esse título, Coleção de Textos Proféticos, Livraria do Carmo, Paris, 1963, do autor chamado Gontier. E de Sœur de la Nativité tem o livro chama Vie et Révélation de la Sœur de la Nativité, volume 4, página 313. Para quem quiser, né, ter, de vez em quando eu gosto de dar as fontes, aqui dizer as fontes, para vocês terem ideia que a gente procura no canal não dizer uma coisa simplesmente da própria cabeça, mas que tenha fundamentação. Bom, então diz Santa Catarina de Siena nesse livro que eu acabo de citar. Quando essas tribulações, que coincidem, como eu disse, com esse grande castigo, os 3 dias de trevas, tudo isso que está anunciado, né? Deus purificará a Santa Igreja por um meio que escapa a toda previsão humana. Haverá depois dessas coisas uma reforma tão perfeita da Santa Igreja de Deus, uma tão feliz renovação dos santos pastores, que pensando nisso meu espírito se estremece no Senhor. As nações estrangeiras se converterão à Igreja do verdadeiro pastor. Por que isso é interessante? Porque ela também, não é, anuncia, e outras profecias anunciam, a decadência do clero, de boa parte do clero. E é o que nós estamos vendo hoje. Infelizmente, é a pura verdade, não tem nem como esconder isso hoje em dia, né? Como que boa parte dos escândalos, das apostasias, vem por causa do mau exemplo, do mau clero. Mas como que a renovação da terra também terá como um fator essencial a renovação dos pastores do rebanho, ou seja, o clero, os bispos, os sacerdotes, etc. Bom, desculpe, aqui, Sœur de la Nativité. Ela nasceu em 1731, morreu em 1798. Falando sobre o triunfo da igreja depois do castigo, ela diz, então aqui a citação desse livro que eu já disse, mas eu vejo em sua vontade que Deus se reserva a si mesmo o conhecimento preciso do número de anos que durará esse triunfo da Santa Igreja. Como nós vimos outro dia, isso deve durar longos anos, de acordo com essas várias profecias, mas muitos anos, de repente, vários séculos. Mas eu não fui tentada a perguntar a Deus mais sobre esse assunto, o número de anos, né? Contente de saber que a paz da Igreja e o restabelecimento da disciplina deve durar um tempo muito considerável. Isso nos deve dar muita alegria, ou seja, nós estamos passando por um período terrível. Mas depois desse castigo vem um período de tanta glória para a igreja, que outras profecias particulares dizem que será tão espetacular que a tentação será esquecer dos pecados anteriores que geraram o grande castigo e perder a vigilância. Vai ser tão espetacular que os católicos vão dizer, bom, agora está tudo bem, né? Não precisa mais ser vigilante. Não, vai precisar, sobretudo, ser vigilante para que não volte essa decadência, esse processo revolucionário que, como diz o nome, revoluciona, vira tudo de ponta cabeça. Então fica aqui mais alguns trechinhos, né? Graças a Deus tem muito material, nós temos que tratar das profecias, da doutrina sobre os anjos, o catecismo, nas doutrinas eternas, enfim, nós temos que fazer um malabarismo de assuntos, cada um mais interessante, mais importante do que o outro, mas fica então aqui para hoje esses pequenos trechos para nos fazer refletir. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.